muitos dos escolhidos. Então, esse ser que será ferido mortalmente, aí eu vou continuar, morte, e a sua chaga mortal foi curada. Ou seja, ele era morto e foi ressuscitado. Então aqui nós vemos uma comparação, né, com Cristo. O falso profeta e o anticristo, eles vão passar, né, vão querer se passar pelo Messias, né? Será o falso Messias. E toda a terra se maravilhou após a besta. E deram, né, e adoraram o dragão que deu à besta o poder. O dragão quer dizer o diabo, quer dizer o maligno, quer dizer o opositor, quer dizer Satanás. Que deu à besta o poder de adorar a besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ou seja, tudo que será falado contra os ensinamentos e a obra de Cristo. Serão tempos difíceis, irmãos. Para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ou seja, faz-se passar por Deus e passar por Jesus. Ou seja, a trindade que nós conhecemos hoje, né, ela será falsificada nesse tempo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Que santos são esses? A igreja, ela é chamada de santa. Então, a igreja estará aqui nesse momento. Vejam. Permitiu guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre todas as tribos e línguas e nações. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando nós aceitamos a Cristo e nós somos batizados com o Espírito Santo, nosso nome é escrito no livro da vida. E lá não é tirado mais. E aqui ele está mostrando, né, pessoas que não estarão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, pessoas que não crerão em Cristo, em Deus, e serão condenados. Isso acontece hoje? Sim, acontece hoje. Mas esses tempos serão angustiosos, tempos que não se viam, não foram vistos e não serão vistos até esse momento. Então, a vinda do homem da iniquidade e a rebelião. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora.
Muitos anticristos já vieram. Paulo passou por isso, né? Ele relata que quando ele estava na Grécia, vinham atrás dele, né? Desfazendo a obra que ele tinha feito. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 10. Vai dizer assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa nosso reencontro com Ele. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, porque profecias, quer por palavras, quer por cartas, supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, não deixem que ninguém os engane. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo que vão colocar falsas escritas, ou seja, uma desvirtualização da palavra de Deus, seja por carta, seja por escrita, né? Que engane. Antes daqueles dias virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Por essas coisas que vão acontecer, né, vai acontecer a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você saber conhecer a palavra de Deus e abandonar ela, deixar de lado. Isso vai acontecer, irmãos. Muitas pessoas vão ser iludidas. Vai ter uma falsa, vamos dizer, uma falsa palavra que será desvirtuada, né? Desvirtuará a verdadeira palavra. São tempos que Deus permita, né, que nós não passemos, mas está escrito que virá esse dia. Revelado o homem do pecado. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Isso foi o que Satanás tentou fazer, né? No céu ainda. Tá? Deus percebeu a sua altivez, a sua ganância, e Deus baniu, né, Satanás e com ele 1/3 dos anjos, por causa dessa amargura, né, dessa altivez de Satanás. Porque ele quis ser Deus, quis se igualar a Deus. Ele nem agiu ainda, né? Deus percebeu no coração dele. Então se opõe, né, e se exalta acima de tudo que se chama Deus, porque é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus e proclamar que ele mesmo é Deus. Não se levantam de quando... não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava dizer e falar essas coisas? Aqui. E agora vocês sabem que está atento para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. E restando apenas, seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém é o Espírito Santo.
Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós estamos falando agora, né, de quando Cristo vier. Aqui ele está dizendo, né, que vai ser revelado esse perverso, tá? Esse, vamos dizer, né, o chefe de todos os anticristos, ou seja, aquela pessoa mais poderosa que já de todos eles existiu, porque Satanás sabe um dia que sabe da sua condenação. Ele não sabe o dia e nem a hora. Nem ele sabe quando Cristo virá. Mas ele sabe que quando Cristo voltar, né, a condenação dele estará lançada diretamente, né, no inferno. E a vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para que então, parecendo, portanto, rejeitaram o amor e a verdade e os poderiam salvar. Vou ler de novo esse versículo. Ele fará uso de toda a forma de engano e de injustiça, para que, então, parecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade, que os poderiam salvar. Os sinais dos céus. Mas aqueles dias, após a queda da tribulação, ou seja, após a tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo das nuvens com grande poder e glória. Ou seja, no final, quando o anticristo, né, se manifestar, que não puder, né, os eleitos já não suportarem mais, Cristo virá e com o sopro da sua boca o destruirá. Nesse momento, né, os mortos em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos também serão transformados e subiremos com Cristo. Está em Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 26. Né? Mateus 24, 29 e o 30. Imediatamente após a tribulação, nós vamos fazer uma comparação aqui. Tá? Daqueles dias o sol se escurecerá e a lua então dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem nas nuvens no céu, com poder e grande glória. Não será um momento escondido. Será um momento que todos verão. Lucas, capítulo 21, versículo 25 e o 27. Haverá sinais do sol, da lua, das estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de temor e apreensivos
com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Grande poder e glória não é uma coisa escondida. É uma coisa que todo mundo verá. É como se fosse um alarido, como se fosse uma coisa bem chamativa. A salvação de Israel. Vamos pensar um pouquinho. Israel terá salvação? Pelo que Israel foi, pelo que esse povo, né, rejeitou ao próprio Messias, e hoje ainda, né, o rejeito, Israel terá salvação? Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Está em Romanos capítulo 11, versículo 12. Né? Então Paulo diz o seguinte: se a desgraça deles, né, em rejeitar o Messias foi o despertar, né, foi a inclusão dos gentios, vocês imaginem, né, a sua plenitude, a plenitude dos judeus. Ou seja, quando eles reconhecerem o Messias. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não se tornem presunçosos, o que se julga melhor do que os demais. Está falando dos judeus. E Paulo era judeu. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Com a plenitude dos gentios, Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Então, irmãos, Israel será salvo assim. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 20. O milênio. Vamos ver o que é o milênio. Né? O que é o milênio? Milênio quer dizer um período de 1000 anos. Né? Quando ele vai acontecer? Os cristãos passarão pela grande tribulação? Nós já até vimos que sim, né? Milênio significa 1000 anos. Ao longo da história da Igreja, 3 visões principais sobre a época e a natureza deste milênio. E quais são elas? Vamos analisar cada uma delas, cada uma dessas visões. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e o 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não se rebelaram, e não
não receberam o sinal na sua testa, nem na sua mão. E viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então João está vendo aqui, né, pessoas que não adoraram a besta. Nós estamos falando aqui no final dos tempos, ou seja, no período escatológico. As coisas que ainda hão de acontecer. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui dá uma ideia, né, de que vai existir um milênio. E que os mortos haverá ressurreição depois desses 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e o 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Nós já vimos que o dragão é o diabo. A serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Selo quer dizer uma coisa que é inviolável. Como nós vimos, né, eu disse que em Efésios capítulo 1, do 13 e o 14, nós somos selados com o Espírito Santo. E aquele que crê, que ouve a palavra e crê, será selado, ou seja, não será mudado. Baseado no que nós lemos agora, nós temos 3 correntes que colocam o milênio em uma determinada posição aqui na Bíblia, né? Em uma ordem. O amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. O amilenismo, nenhum milênio futuro, ou seja, esse período de 1000 anos, né, ele não é um período de tempo, de somatório, de exatamente 1000 anos, mas é uma figura. Nós temos a igreja, vocês vejam aqui o esquema, né? Temos a igreja, e logo depois da igreja, nós temos a ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos para o julgamento e o novo céu e a nova terra. E logo depois teremos o estado eterno. É uma maneira, né? É uma maneira bem simples de pensar nesse período. Ou seja, que nenhum tempo preciso de 1000 anos vai acontecer. O que o amilenismo ele vai dizer? Ou seja, amilenismo quer dizer que esse período ele não é real, ele é um período literário, né? A presente era da igreja continuará até o tempo da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, haverá ressurreição tanto de crentes como de incrédulos. Esse é o pensamento amilenista.
Os crentes terão o corpo ressuscitado e unido novamente com o Espírito e entrarão no pleno gozo do céu para sempre. Continuando. Os incrédulos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Os crentes também comparecerão diante do tribunal de Cristo. Por esse tempo também começarão o novo céu e a nova terra. Imediatamente após o juízo final, o estado eterno terá início e permanecerá para sempre. Argumentos a favor do amilenismo. Nós estamos vendo o capítulo 54 e o capítulo 55 do livro de Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Depois do milênio, que é o capítulo 55, nós vamos entrar no capítulo 56 e o capítulo 57, que é o juízo final e o novo céu e a nova terra, isso no capítulo 57. Então, argumentos em favor do amilenismo. Quando olhado através de toda a Bíblia, dirão os amilenistas apenas uma passagem, Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6. Parece ensinar um futuro domínio milenar de Cristo aqui na Terra. E essa passagem em si é obscura. Não tem uma clareza, só aparece aqui em Apocalipse capítulo 20. A ideia de crentes glorificados e pecadores vivendo juntos sobre a terra é difícil demais de acreditar. São argumentos a favor do amilenismo. Nós vamos ver os argumentos a favor do pós-milenismo e do pré-milenismo. Se Cristo vem em glória para reinar sobre a terra, como as pessoas ainda conseguirão persistir no pecado? Se Jesus vai estar realmente presente em seu corpo ressurreto e governar como rei sobre a terra, não seria bem improvável que as pessoas ainda o rejeitassem? E que o mal e a rebelião prosperassem sobre a terra, até que no final Satanás consiga reunir as nações para a batalha contra Cristo? O pós-milenismo. Cristo voltará, Cristo volta após o milênio, ou seja, o pós-milenismo, Cristo volta após o milênio. O milênio ele vai acontecer antes. Então, a era da igreja e logo em seguida virá o milênio. Depois do milênio, ou seja, esse período de 1000 anos, Cristo voltará. E o que vai acontecer? Ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. E depois o estado eterno. Segundo o pós-milenismo, esse pensamento, o avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa, de tal modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Ou seja, a igreja vai evoluindo a tal ponto que a população da Terra
se tornará cristã. Como consequência, haverá influência cristã significativa na sociedade e esta funcionará mais e mais de acordo com o padrão de Deus. E gradualmente virá uma era milenar de paz e justiça na Terra. Esse milênio durará um longo período, não necessariamente 1000 anos literais. E por fim, ao final desse período, Cristo voltará à Terra. Crentes e incrédulos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo final e haverá um novo céu e uma nova terra. Entrarão, então, no estado eterno. Argumentos a favor do pós-milenismo. A grande comissão leva-nos a esperar que o Evangelho se propague com poder e acabe, por fim, resultando no mundo de boa parte dos cristãos. Está em Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Uma vez que Cristo tem toda a autoridade do céu e da terra, e já Ele promete estar conosco no cumprimento dessa missão, dessa comissão. Podemos esperar que isso transcorra sem impedimento e, por fim, triunfe em todo o mundo. Parábolas sobre o crescimento gradual do reino indicam que, por fim, sua influência cobrirá a terra. Está em Mateus capítulo 13, do 31 ao 32. São parábolas, São ensinamentos que Jesus utilizou para mostrar o Evangelho. A igreja está crescendo e se disseminando por todo o mundo, e mesmo quando perseguida e oprimida, cresce um número notável pelo poder de Deus. Nós vemos agora recentemente a quantidade de igrejas que existem na China e que estão sendo até demolidas ou forçadas a trocar de bairro, E é uma quantidade enorme, significativa de igreja. Ou seja, a gente às vezes não imagina como o Evangelho é tão extenso no mundo. O pré-milenismo classifica Cristo, que Cristo volta antes do milênio. Então nós vimos o